Nosso pastor está retornando das suas viagens para conseguir parcerias missionárias. Ele estaria aqui esta noite. Mas aprove a Deus que a palavra do estudo acerca do Espírito Santo que ele ministrasse tivesse uma prévia que hoje eu vou ministrar aqui. E ele está retornando em razão de muitas chuvas que ele pegou no caminho. Ele não conseguiu chegar a tempo. E o corpo pastoral, eu conversando com ele, ele falou: pastor, não força, não tem necessidade. A igreja vai estar aqui, a igreja vai receber a palavra e vai sair todo mundo abençoado em nome de Jesus. Então volta tranquilo, volta devagarzinho, que não precisa se apressar nas estradas não. Então ele está voltando, provavelmente agora essa noite, ou talvez de madrugada, já deve estar chegando aqui em Dourados com os demais companheiros. Abra comigo a sua Bíblia, Jonas. Poxa vida, vamos lá para Jonas, capítulo 1 e o verso 8. Essas minhas andanças inspirou meu Espírito Santo, previamente ao que o Senhor também nos trará na próxima quarta-feira, imperdível para você, através do estudo do pastor Emerson acerca do Espírito Santo, mas inspirou meu Espírito Santo a falar previamente de algo que nós precisamos trabalhar. Antigamente nós trabalhávamos essa temática muito quando falávamos com jovens. Mas hoje nós precisamos olhar para a igreja e conversar sobre isso mais seriamente. Diz assim, está na tela, leia comigo, todo mundo junto. Por isso lhe perguntaram, vai gente, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Forte, né? Curva sua cabeça, feche seus olhinhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, para trazer exclusivamente aquilo que o Senhor me mandou trazer. Que vá ao coração dos teus servos e da tua igreja, porque um grande avivamento precisa de uma escolha, uma identidade muito clara. Que a nossa identidade seja no reino de Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se alguém fizesse essa pergunta para você, no mínimo você ficaria nervoso, espantado ou pensativo. Se alguém olhasse para o pastor Hélio, se alguém olhasse para o Movanilton e te dissesse na cara assim: olha, qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? Isso nos remete a meditarmos hoje sobre termos identidade no reino de Deus. Identidade cristã. Eu já, em algumas passagens, já trabalhei isso com os jovens, mas hoje eu vou trabalhar isso um pouco mais aprofundadamente, porque é algo que nós precisamos entender. Eu tive viajando, a primeira viagem que eu fiz foi para visitar a minha cunhada que estava em tratamento no hospital militar lá no Rio de Janeiro. Viajei o Rio de Janeiro, fiquei 3 ou 4 dias lá. Voltei e fui de carro para Caldas Novas, são 1.150 quilômetros. Então eu passei por todo que é lugar possível entre Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, que eu fiz um caminho meio alternativo ali. E o crente, ele tem uma coisa que chama atenção, né? Quando você vai andando, uma coisa que você vai olhando, sempre nas ruas que você vai passando, eu não sei se você faz isso, eu faço. Você vai olhando as placas, principalmente as placas de igreja. E você vai olhando placa de igreja, meu irmão, mas tem cada nome que só pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Que você não sabe de onde que vem a inspiração. Creio que seja divina, se for. Deus estava num dia bem inspirado, né, guerreiro? E você vai vendo uma coisa que chama a atenção dos nossos dias. Nós somos um país continental. Eu não sei se você já teve oportunidade, eu já rodei bastante, eu sou filho de bancário. Então eu já morei aqui em Dourados, eu morei em Tumbiara, no Goiás, eu morei em Cuiabá, no Mato Grosso, eu morei em Diamantino, no Mato Grosso, eu morei em Presidente Dutra, no Maranhão, morei em Imperatriz, no Maranhão, morei em Amambai, morei em Naviraí, e agora eu voltei para cá. Essas últimas aqui no Mato Grosso do Sul já não era mais por causa do meu pai, já era por causa dos concursos aí. E aonde você vai, dessas diversas regiões, você vê pessoas
extremamente diferentes. Diferentes na forma de falar. Eu, quando cheguei no Maranhão, eu era um sapo fora da lagoa, um peixinho fora d'água. Você chega, o primeiro lugar que você fala, oi, boa tarde, todo mundo já, da onde? Da onde vens? De que povo tu és? Você vai em Goiás, vai em Cuiabá, já é diferente. A forma, muitas vezes, de falar, de se alimentar, de se portar, de conversar, os costumes diários. Tem lugares que muda até o trabalhador sábio, mais braçal. Tem lugares que muda até o horário do descanso. Aqui tem a hora do tereré. Em outro lugar, você nunca vai ouvir falar da hora do tereré, porque aqui não, só tem tereré por aqui. Mas aonde você vai, e com todas essas divergências, a Bíblia nos fala que nós temos que ser capazes de nos identificarmos como servos de Deus. E eis uma dificuldade extrema. Nós vivemos, talvez, na época mais plural do homem na terra, ou menos uniforme. Você tem grupos das mais tipos e jeitos diferentes. Eu fui num shopping grande no Rio de Janeiro. Aí você vai vendo aqueles grupos de jovens, nossa irmã de lá vai saber, às vezes você vê mais fácil do que aqui. Aqui também você já consegue encontrar. Você vê verdadeiras tribos espalhadas. Tem uns que estão todos de preto, com cabelo meio de lado. Não sei se ainda chama emo, na minha época chamava emo, né? Agora pode ser que tenha mudado. Você vê outros que se vestem igual aqueles desenhos japoneses, com roupas todas coloridas, com diversas coisas. Você vê outros que gostam de barbona, moto, tal. Você vê a turma mais esportiva, andando com roupas esporte, etc. Você vê diversos grupos que formam uma mesma sociedade. Não há mais aquela uniformidade que às vezes a gente busca tanto. Está cada dia, e você nota isso, está cada dia mais difícil achar pessoas que sejam exatamente iguais a nós. Vai para as igrejas. Hoje nós cantamos podemos cantar um louvor mais recente. Dependendo da igreja que você entra, se você canta um louvor desses novos, né, de Sam, você não sobe nem no púlpito. Tipo assim, aqui é harpa e cantor cristão, meu amigo. O que você está fazendo aqui? A sociedade e a falta de homogeneidade dela reflete já dentro das igrejas. Nós somos, como igreja, pessoas muito diferentes. Se você vai numa Assembleia de Deus, a igreja que eu cresci, é totalmente diferente do que estar aqui hoje na IBBN. Se você vai numa presbiteriana, é diferente de estar aqui, ou numa metodista, etc. Essa situação social, ela não é um achismo. Um dos maiores sociólogos do século XXI, um cara chamado Niklas Luhmann, um alemão, ele falou que a sociedade, ele teceu uma teoria de que a sociedade chegaria neste momento que nós estamos vivendo. Uma teoria que foi chamada de teoria dos sistemas. Ele falou assim, olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão ser tão diferentes e tão diversas, que cada pequeno núcleozinho vai ser um grupo diferente, que vai falar uma língua própria, vai se vestir do jeito próprio, vai se comunicar do próprio jeito, cada um vai ser um grupo diferente. E cada vez vai ser mais difícil nós termos uniformidade. Mas aí, me vem a palavra de Deus e me vem a tua Bíblia e a minha Bíblia, e diz que como servos de Deus nós temos que ter uma identidade. Não importa se você está aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, se você está no norte da Índia, se você está no Nordeste brasileiro ou nos Estados Unidos. O reino de Deus tem que ser identificado na minha e na tua vida. E eis onde reside a nossa dificuldade. Como fazer uma mesma identidade cristã para pessoas tão diferentes? Como fazer o irmão maduro, o irmão já mais de idade, o Ministério Vida Abundante, conseguir adorar a Deus
com a galera tão hiperconectada como são os jovens hoje. Você pegar a JBN, são redes sociais das mais diversas, falando com todo mundo, 1001 atividades. Como trazer todo mundo para esse centro aqui e dizer, gente, nós somos um em Jesus Cristo. É isso que nós vamos trabalhar, é isso que o Espírito Santo quer colocar no meu e no teu coração hoje. Nós falhamos quando pensamos que identidade cristã é sinônimo de igualdade na forma de falar, de vestir e de nos relacionarmos. Primeira coisa. Antes da gente falar o que é o que nos identifica, nós vamos falar do que não nos identifica. Nós estamos hoje num tempo, se você verificar, um tempo de franco caimento de muitos preconceitos religiosos. E eu sou o primeiro a me aviar nesse sentido, porque eu fui criado com muitos preconceitos religiosos. Até hoje, para mim, por exemplo, é um pouco difícil, principalmente quando eu ministro, ter luzes. Porque luzes, para mim, é um negócio totalmente fora do meu contexto de criação religiosa. Mas, quer com luz, quer sem luz, se o Espírito Santo está aqui, eu dou glória a Deus feliz da vida. O que acontece é que nós muitas vezes queremos misturar identidade cristã com identidade cultural, e nós vamos falhar. Você pode sentir a presença de Deus aqui, como você pode sentir a presença de Deus na mais tradicional das igrejas, porque o mesmo Deus que está aqui é o que está lá. Mas, se nós formos religiosos, como gostamos muitas vezes de ser, quando eu falo nós, começa bem por mim mesmo. Se nós formos bem religiosos, como nós gostamos, nós, eu digo brasileiros de uma forma geral, a gente dificilmente vai conseguir sentir a presença de Deus em outro local que não seja o nosso próprio reduto. Porque a gente chega num local diferente, às vezes, ao invés de procurarmos Deus e o Espírito Santo, nós queremos começar a identificar as diferenças. Você chega na igreja, mas o louvor aqui não é bem do jeito que eu sou acostumado. Mas o irmão lá não me apertou a mão do jeito que o pastor Ricardo Palazon me aperta a mão, me abraça, quase destroncou minha coluna lá quando eu fui na IBBN. Mas esse pessoal se veste de um jeitinho, hein? Esse pastor está pregando e não está de terno hoje. Já olha para mim. Algum de vocês certamente já pensou, a hora que eu subi aqui, rapaz, isso é jeito de pregar. Porque nós religiosamente confundimos a cultura com a identidade cristã. E nós falhamos. Porque a identidade cristã é muito mais profundo do que a cultura. E o que, portanto, nos identifica como servos de Deus, como componentes do reino de Deus? O primeiro, você pode ler comigo, está lá em João capítulo 1, versículo 12. João diz, olha, a primeira coisa, a mais imediata, para você que vive Jesus Cristo, que tem que ser a tua primeira identidade, é ser filho de Deus. Ele diz, mas a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a primeira coisa que te identifica, a primeira resposta que você daria a uma pergunta que fizeram a Jonas, talvez seria, da onde, quem você é? Eu sou filho de Deus. E eu não sei se você entende o que quer dizer ser filho de Deus. Algum pode pensar assim, poxa vida, eu ouvi já no adágio popular, nos ditos populares, que todo mundo é filho de Deus. Ora, pois, né, pastor de Santo? A gente vai para os programas, você vai para o Faustão, poxa vida, todo mundo é filho de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia utiliza uma palavra, que Deus deu o poder de sermos feitos e chamados filhos
de Deus. O que quer dizer esse poder? É algo muito semelhante àquilo que em Roma, ou no direito romano, era o direito de paternidade ou filiação, o ius gentium. Era como se você dissesse: olha, você não era nada, mas no dia que você confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, Ele te deu poder de ser filho de Deus, o direito de ser filho de Deus, de agarrar isso e não soltar mais. Então, se algo pode nos identificar como cristãos, a primeira coisa nos identificar como cristãos é sermos filhos de Deus. E como que nós revelamos essa primeira característica de identidade? Confessando que Jesus é o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus. Por que eu digo isso? Parece até certo ponto óbvio. Mas muita gente conhece Jesus por diversas alcunhas, menos por Filho de Deus. Jesus o sábio, Jesus o filósofo, Jesus o sociólogo, Jesus o profeta, Jesus não. A única declaração que te traz essa identidade, esse poder, é aquela que João disse: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Na sua vida, você já confessou isso? Eu confesso todos os dias. Quando eu acordo, eu digo: Senhor, obrigado, porque eu sou filho e só sou por sua causa. A primeira característica e a nossa primeira identidade, sermos filhos de Deus. Mas mais do que isso, uma segunda característica de identidade, está lá em João 15, no versículo 15, você pode abrir e ler depois. Quando Jesus olha para nós, olhava para os seus discípulos, ele viu e deu-nos uma característica cristã. Ele disse: eu não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas hoje eu vos chamo de amigos. Então aquele que tem identidade cristã é amigo de Jesus. Ah, mas não entendi muito bem essa característica. O que é a característica do amigo? Você traz Jesus para perto em toda a situação da sua vida. Você não toma escolhas de vida sem que antes você não traga o seu amigo e conselheiro para perto e pergunte a ele. Ou através do Espírito Santo que ele colocou em nós, você dê uma resposta. Característica de crente, característica de servo do Senhor é ser amigo de Jesus. Essa característica está um pouco em falta, sabia? Está crescendo perigosamente, e não apenas aqui a gente está tendo um indício até bom assim, nas reuniões pastorais, mas você conversa com outros pastores em outras igrejas, o número de pessoas que frequentam a igreja só quando o trem aperta está aumentando muito. Sabe aquela questão: vou no domingo, dar uma descarregada nos pecados e depois volto quando apertar de novo. Muitas pessoas estão perdendo a identidade de ter em Cristo um amigo, porque um amigo nós procuramos sempre. Um amigo a gente não procura apenas em momentos de conveniência, em momentos em que precisamos, nós procuramos um amigo sempre. Então não pense que você terá identidade no reino de Deus se você só procura Ele de vez em quando, ou quando necessita. Não há identidade cristã que sobreviva longe de Jesus por vários e vários e vários dias. Me permita dizê-lo. Tenha necessidade de procurar Jesus. Não apenas na igreja, em oração, na Bíblia, na tua casa, no teu trabalho. Tenha necessidade de Jesus. Às vezes a roupa é bonita, o terno é bonito, a Bíblia debaixo do braço é bonito, mas Jesus não é amigo e não tem identidade. Portanto, característica segunda, amigo de Cristo. Traz ele para perto. Somos filhos de Deus, amigos de Cristo. E Paulo diz a terceira característica, essa talvez a mais difícil. Está lá em Efésios 5, no capítulo 1, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus.
ou de Cristo, em algumas versões você vai achar. Sede, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Rodrigo, depois se quiser me dar o fundinho aqui para deixar o pessoal não dar muito sono, né? Depois vamos ler esse versículo todo mundo junto para vocês acordar um pouquinho, né, pastor Ricardo? O pessoal está dormindo aqui. Não, pode, eu aceito. Vamos todos juntos? Portanto, sejam... O que é ser imitador de Deus? Hoje eu estou dando quase uma aula de escola dominical, né? Hoje eu não estou pregando muito, hoje eu estou estudando com vocês. O que é ser imitador de Deus? É se portar como Cristo se portaria em qualquer circunstância da sua vida, e não apenas quando te convém. Isso é brabo demais. Porque quando você está aqui na igreja, você chega ali na porta, você pega a mão do irmão, ô meu irmão, varão valoroso, que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, vaso usado pelo Senhor Jesus. A gente sabe até o jargão cristão. Só que ser imitador de Cristo em circunstâncias favoráveis é o que muita gente faz em muito tempo, ou a todo tempo. O reino de Deus se propõe a nós sermos justamente imitadores das circunstâncias mais adversas. É quando você lê, por exemplo, o livro de John Foxe, o livro dos mártires, e você vê aqueles que mesmo na iminência da morte, diziam, não, eu sou de Jesus e com Ele eu morro. Ah, mas trazendo para o nosso tempo não é tão pesado assim, de fato. Mas é quando você está no seu trabalho e alguém te oferece um dinheirinho por fora e você diz, não, esse dinheiro para mim não vale nada. É quando você tem um casamento sólido, você está na academia, aí vem aquele rapaz bonitão, aquela moça garbosa, malhada, aí chega perto de você e fala assim, rapaz, a pedra está lá no alto do morro, se ela descer, rola? Daquela breve cantadinha, essa foi ruim, né? Conquistei minha esposa com ela, mentira, não foi com ela não. Aí você chega, é nessa hora que o varão valoroso, vaso usado, criado, sepultado pelo Senhor Jesus, diz, não, sou casado, amo a minha família. Nós somos chamados a ter identidade cristã como imitadores de Deus nas circunstâncias adversas, não nas fáceis. Hoje, nós vivemos um país extremamente dividido. Para o evangelho isso é perigosíssimo. Porque nós temos um sentido de de muitas pessoas, de dizer assim, você, pela sua tendência política, vai para lá. Nós, igreja, nós estamos para cá. Eu não vou aí te buscar não. Morra vocês da esquerda, porque eu estou aqui, E aí, quando nós vamos para a Bíblia, imitador de Deus não faz isso. Não coaduna com pecado, mas não segrega. O mesmo Deus é o Deus de judeus, de gregos, de ricos, de pobres, de brancos e de negros. O preconceito é seu, não joga para Deus não. Pesado, né? Vou pegar mais leve nas próximas. Veja, ser imitador de Deus, ser imitador de Cristo, é ter as reações que ele teria diante das circunstâncias da vida. E mais do que isso, quando eu sou imitador, eu gosto muito da expressão que aquele que imita se aproxima, você não imita alguém que você não veja. E quanto mais você se aproxima, eu gosto muito da expressão que é muito semelhante àquela luzinha que nós temos no banheiro, não sei se seu banheiro tem uma que às vezes fica em cima do espelho, que você está lindo assim, o cabelo está todo assim, não tem nenhum fio para cima, a esposa fez a escova, está tudo legal. A hora que você liga aquela luz, parece que você ativou um botão do mal, assim, que você vê todos os buracos que tem na sua cara, você vê
o cabelo, o fio para cima, está tudo zoado, está a roupa, o amassado da roupa. Quanto mais perto a gente chega de Jesus, mais identificáveis ficam os nossos erros. Por isso que às vezes a gente não quer chegar tão perto. Porque a gente sabe que quando a gente chegar muito perto, vai ter muita coisa para mudar. Portanto, identidade é ser imitador de Deus. Mas uma quarta característica, você vai lembrar, filhos de Deus, amigos de Cristo, imitadores de Deus. Mas a quarta característica foi a que o próprio Jesus disse que nós seríamos identificados. Está lá em João 14, 23 e 24. Vocês vão ler comigo para dar aquela... tirar o pigarro da garganta. João 14, versículos 23 e 24. Aí. Lê comigo. Respondeu: se alguém me ama... E o 24. A quarta característica de uma identidade verdadeiramente cristã é guardar a palavra de Deus. E para guardar a palavra de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus. E para guardá-la e efetivamente ela ter alguma mudança na sua vida, você precisa guardar, se alimentar e praticar a palavra de Deus. Tem gente que não faz o ciclo completo. Hoje na internet você acha diversos fóruns de discussão teológica. Não entre. Se você tiver assim, uma curiosidade, não entre. Se você não tiver fé muito fortalecida, você perde o restinho de fé que você tem ali naquelas discussões teológicas. O pessoal se apega com o fio da barba do Sansão e começa a discutir coisas sem o menor sentido, e vida cristã efetiva não se trabalha. Ser reconhecido e ter identidade cristã exige que a gente alimente-se da palavra e pratique a palavra. Alimentar é um aspecto até certo ponto mais fácil. Você vem ao culto, você se alimenta da palavra. Você vem na escola dominical, você se alimenta da palavra. Você na sua casa, no seu devocional, você lê, você se alimenta da palavra. Mas o praticar exige um ato mais do que consciência, mais do que inteligência, intelecto. Exige renúncia. Porque você só pratica o evangelho quando você renuncia a si mesmo. Não existe prática de evangelho que não inclua renúncia ao próprio orgulho. Meu irmão, esse dia eu estava até falando com o irmão falando, poxa vida, eu vim de outra igreja, mas tinha tanta briga na outra igreja, pastor. Eu falei, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Onde tem crente, o trem não costuma ser muito fácil, não. Porque onde tem cristão que busca a palavra de Deus, tem gente em aperfeiçoamento. Tem gente que batalha dia após dia no aperfeiçoamento. Mas tem gente que batalha dia após dia para manter aquilo que ele é. O Espírito Santo entra, tenta mexer, a palavra vem, fala, mas a pessoa diz, não, eu sou desse jeito. Eu nasci meio assim, grossão, chucrão, eu gosto de uma boa briga, eu não fujo da raia, não. Você vai ter que ter uma escolha na vida. Nós todos temos que ter uma escolha na vida. Ou a gente segue a Jesus, ou a gente segue o nosso orgulho. Seguir os dois ao mesmo tempo não vai dar. Porque quando você segue a Jesus, tudo que Jesus ensinou nos evangelhos inclui renúncia. Interessante isso. Quando alguém vier brigar com você, o que Jesus falou? Aquece a mão, planta no ouvido do cristão e seja feliz. Não. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Terceiro, se alguém bater na sua face, dá outra. Esses dias
eu tive uma leve discussão com um irmão falando assim, não, isso aqui está errado. Eu falei, meu irmão, então a Bíblia está errada, toca aqui. Mas se você quiser ser cristão, tudo isso aqui tem que estar certo. Se você não quiser, você pode viver do jeito que você quiser, mas a partir do momento que você aceita Jesus e quer viver como ele viveu, isso tem que mudar. Ah, mas tem situação na vida que não dá para dar outra face. A outra face nem sempre é literal. A outra face, às vezes, é uma palavra. E tem vezes que uma palavra dói mais do que qualquer tapa que você possa tomar na sua vida. Aquela vez que o teu chefe olha para você e fala, seu inútil. Aquela vez que o esposo, que ainda não tem Jesus no coração, olha para a esposa e fala, talvez a pior, acho que a palavra que mais me indigna, me irrita, vagabunda ou vagabundo. Não tem tapa que doa mais às vezes do que uma palavra dessa. E não tem reação mais cristã do que calar e ir aos pés do Senhor Jesus. Você, como homem, vai ficar com orgulho ferido, mas como servo de Deus, a tua coroa está nele. Portanto, identidade cristã inclui ser guardador da palavra de Deus. E a última, e talvez aquilo que nós vamos trabalhar mais enfaticamente na próxima quarta-feira. A última das 5. Aquele que tem identidade cristã vive pelo Espírito Santo de Deus. Como que é isso? Parece abstrato. Como é viver pelo Espírito Santo de Deus? A Bíblia nos diz o seguinte: você aceitou a Jesus. Amém. Diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, quando você aceita Jesus, instantaneamente você é selado e recebe um selo. Que selo que é esse? A marca do Espírito Santo na sua vida. Você permite que o Espírito Santo entre e comece a trabalhar. Esses dias eu tive uma conversa tão gostosa com o irmão, não sei se ele está aqui hoje, conversei aqui no corredor depois do final de culto. Desses depoimentos, dessas conversas que faz você querer continuar batalhando pelas almas todo o tempo. Ele não é cristão, nunca foi. E está vindo, está seguindo ao Senhor Jesus. E ele veio conversar comigo. Pastor, posso conversar com o senhor? Porque pode. Aí a gente foi conversar ali no lateral. Ele começou a falar, pastor, eu não sei o que acontece. É o terceiro ou quarto culto que eu estou vindo aqui. Eu aceitei Jesus, vim à frente. Mas todo mundo, onde eu vou, me pergunta, o que está acontecendo com você? Você está tão melhor. Eu disse, e você? O que você acha? Ainda perguntei para ele. Ele falou, olha, eu não sei o que é. Mas eu começo a ouvir os louvores, eu começo a ouvir a palavra, eu sinto esquentar. Ele disse que é a palavra mais simples do mundo. Eu sinto ficar quente aqui dentro. Eu falei, meu irmão, bem-vindo. Esse é o Espírito Santo de Deus selado na tua vida. É um Espírito Santo que quando você fala e confessa que Jesus é o Salvador na tua vida, que começa a fazer o trabalho que nós não podemos fazer. Humanamente, eu não sou capaz de renunciar ao meu orgulho, mas quando eu deixo o Espírito Santo de Deus atuar por mim, eu sou capaz de fazer. Por mim mesmo, não sou capaz de impor a mão sobre alguém e dizer, olha, vai ser curado. Mas se o Espírito Santo me ordenar, eu coloco a mão sobre a cabeça de qualquer um e pela palavra de Deus eu profetizo a bênção da cura. Não sou eu, por minha própria coragem, por minha própria força, que vou conseguir deixar de ser nervoso, vou conseguir deixar de ser irritadiço, vou conseguir deixar de ter os olhos pecaminosos, de ter lascívia muitas vezes. Mas quando eu deixo o Espírito Santo entrar e dou liberdade para ele trabalhar, ele começa a mudar cada uma dessas áreas. Não raro, eu já tive esse tipo de atendimento. Normalmente com homens isso acontece. Falo, olha, eu tenho uma dificuldade extrema, eu tento, eu faço força, eu não consigo me libertar da pornografia. E hoje nós vivemos em um tempo que você não precisa sair nem na esquina para isso. Você vê num canal de YouTube. Aí, o que você fala? Poxa vida, você é fraco. Não. Nós somos fracos. Nós todos
somos fracos. Não pense que a fraqueza dessa pessoa com pornografia não seja a nossa fraqueza em outra área. E você não vai resolver. Você só vai mudar quando você permitir que o Espírito Santo resolva por você. E como nós somos guiados pelo Espírito Santo? Ah, pastor, ainda está parecendo um pouco abstrato. Quando as suas ações são sempre questionadas antes para Ele. Como eu devo reagir, Senhor? Você nem precisa falar como eu devo reagir, Espírito Santo. Se você quiser, fala também, mas é o mesmo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Você pode dizer, Senhor, o que eu faço agora? Fala, Senhor, eu estou sendo tentado, me ajuda. Senhor, eu não tenho força, me dá força. Senhor, eu não tenho fé, me dá fé. É antes de sentir a fraqueza, olhar para Ele e falar, Senhor, eu estou fraco, me dá a tua força. Isso é viver pelo Espírito Santo. Paulo utiliza uma expressão, ser cheio do Espírito Santo. Nós visualizamos mentalmente essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, como um copinho, né? Que a gente vai enchendo, e aí não, hoje eu estou a 30% de Espírito Santo, eu estou a 50% de Espírito Santo, não, hoje eu estou a 90% de Espírito Santo, estou bombando. Não é essa a mentalização da imagem. Ser cheio do Espírito Santo não é quantitativo. Não é se eu consigo dar a melhor cambalhota, fazer o aviãozinho mais legal no meio da igreja, se a minha língua estranha é mais bonita que a sua. Não é quantitativa. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto você permite que Ele atue na sua vida. É quantas áreas da sua vida você entregou para a atuação do Espírito Santo. Aí você é cheio do Espírito Santo. Aí você começa a ter frutos do Espírito Santo. Você pode dizer, eu sou cheio do Espírito Santo porque quando eu estou na igreja eu deixo Ele atuar. Não, você não é cheio do Espírito Santo. Você é cheio, na expressão bíblica, quando no teu trabalho Ele atua, quando na igreja Ele atua, quando na escola Ele atua, quando na casa Ele atua, quando na academia Ele atua, onde qualquer lugar que você vá, Ele tem primazia. Aí você é cheio do Espírito Santo. Nós costumamos confundir manifestações espirituais com ser cheio do Espírito Santo. Não se engane. Você pode ser as duas e exercer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, já falei para vocês, né, que das minhas maiores dificuldades na vida foi, até porque toda a vida eu sempre li, sempre estudei muito, a minha maior tentação a vida inteira, até o Espírito me libertar, foi o ceticismo. Você sabe o que é ceticismo? Eu sempre tendia a chegar a um momento que eu falo, cara, eu não acredito nisso. Ser cético. Mas pastor, não, ainda não era pastor não. Depois a gente recebeu do Senhor e ficou pastor. Mas, todas as vezes, eu tinha essa tentação de estudar a palavra de Deus e falar, não, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui não tem a menor noção. Porque eu estava tentando entender a palavra de Deus com o cérebro. Mas um dia eu fiz uma escolha. Eu comecei a querer entender a palavra de Deus pelo Espírito Santo. E aí tudo mudou. Eu não acreditava de nada dessas coisas, de batismo com o Espírito Santo, de manifestação. Até o dia que eu deixei Ele atuar. O dia que eu deixei Ele atuar, todo mundo se espantou. Porque eu sempre fui meio serião, assim, do jeito que vocês me verificam. O dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu pulava. O culto acabou e eu pulava, e não acabou. As pessoas tiveram que me conter. Mas e o ceticismo? O Espírito Santo jogou para algum lugar que eu não achei mais Ele. Quando você permite que o Espírito Santo tome as áreas da tua vida, a tua posição diante de Deus muda. A tua identidade diante de Deus muda. Portanto, 5 são as características, e você, se puder lembrar, vai ser muito bom, eu fico satisfeito por isso. Somos filhos de Deus, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Somos amigos de Cristo, porque trazemos Ele para perto e conhecemos Ele de perto e queremos conhecê-lo de perto. Somos imitadores de Deus, ou de Cristo, porque queremos viver como Ele viveu e nos ensinou a viver.
Somos guardadores ou guardas da palavra, porque nos alimentamos e devemos praticá-la, e vivemos pelo Espírito Santo, não pelo que fazemos nele, mas pelas áreas que deixamos ele dominar e atuar na nossa vida. Se você tiver essas características, não importa se você esteja no Maranhão, na Índia, em Dourados, aonde você estiver, eu vou olhar para você e vou dizer a mesma expressão que disseram ao profeta: lá vai um santo homem ou santa mulher do Senhor. Ali estará a sua identidade. Mas você pode dizer: pastor, mas eu ainda não cheguei nesse padrão. Nem eu. Toca aqui. Estou caminhando para isso. Todos os dias caminho para isso. O que eu te peço, igreja, não desista de continuar nesta caminhada de identidade, porque tem muita gente parando no meio do caminho. Está achando que a identidade está muito difícil e está apartando. E eu vou encerrar com 2 exemplos para que você entenda isso. O primeiro exemplo é o exemplo do profeta que nós lemos no começo da palavra. Qual profeta? Vocês estão atentos. Jonas já era reconhecido como um profeta. Não foi alguém diferente, se você pegar os livros de Isaías, Jeremias, que tem desde o começo, quando Deus o chamou, quando Deus o trouxe. Jonas não, Jonas já era reconhecido como profeta. É como se eu falasse: não, é o pastor de Sam, é o pastor Hélio, é qualquer um dos irmãos aqui que a gente conhece, é daqui, eu conheço, é servo de Deus. Jonas teve uma missão: pregar para uma cidade chamada Nínive e levá-los ao arrependimento em Deus. Só que havia um problema. Israel havia sofrido muito por causa de Nínive. Era um povo extremamente cruel e tinha praticado por anos, décadas, diversas crueldades contra Israel. Então, quando Jonas é chamado, ele é levado a ter 2 escolhas. A primeira: eu cumpro a ordem de Deus, mas vou ver os meus inimigos serem perdoados pelo Senhor. Ou eu não cumpro a ordem de Deus, o que é ruim, mas eles vão ser todos condenados à morte, o que é, para ele ao menos, muito bom. Vingança, oxe, em época de rede social, quem que não gosta de uma boa e velha vingança, né? A gente até canta, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Virou até louvor a vingança. Deus o livre. Mas ele toma a escolha de fugir. Muitos olham para a história de Jonas e olham como a fuga de propósito. Mas a questão é anterior ao propósito. O que Jonas fez foi perder a identidade, porque o coração dele se encheu de ódio, de amargura, de vingança, de rancor. Ele não fugiu simplesmente para deixar desagradar a Deus. No seu coração começou a entrar diversos sentimentos que não agradavam a Deus. Por isso ele perdeu a identidade no Senhor. Jonas nos ensina que nós temos que ter identidade não apenas quando convém, mas mesmo nas circunstâncias mais adversas. O que era conveniente para Jonas? Eu não quero ver esse povo ser perdoado. Eu quero que todo mundo vá condenado, que pegue fogo. Como os discípulos chegaram certa feita para Jesus e disseram: Senhor, trataram a gente muito mal, manda fogo em cima desse povo aqui. Não pensa que pastor de vez em quando não passa uns pensamentos desses na cabeça, não. A gente olha assim, vê aqueles trabalheiros. Ô Senhor, manda só uma bolinha de fogo assim, que já resolvia. Mas o que Deus fez com Jonas foi um processo difícil e árduo de readquirir uma identidade. Ele fugiu, mas ele precisou ser jogado no navio, precisou passar pelo ventre do grande peixe, precisou ser jogado numa praia para olhar para Deus e falar: tá bom, Senhor, eu sei quem tu és, eu vou lá.
Não pense que com a gente, por mais que isso aqui seja no Velho Testamento, mas no Novo, Jesus ensinou por outras palavras que o processo é semelhante. Toda vez que você lutar contra a tua identidade cristã, você será levado a situações que a chamem para você. Você fala: Senhor, eu não tenho paciência. Aí você vai começar uma campanha de oração de 7 dias para ter paciência. No final de 7 dias, sabe o que vai acontecer? Alguém vai te irritar muito. Você vai passar raiva no trânsito. Você vai passar raiva no trabalho. Você vai passar raiva na faculdade. O cachorro vai comer teu trabalho de 10 folhas que você fez no curso. Tudo vai te levar a você praticar uma coisa. O quê? Paciência. Porque tem coisa que a gente não adquire de saber, a gente só adquire praticando. Identidade a gente só tem quando a gente pratica e exerce. Portanto, o exemplo de Jonas era o exemplo de alguém que deixou que a identidade convenientemente sumisse e só veio aparecer depois de ralar muito na presença do Senhor. Querido, não importa se você tem 10 anos ou vai fazer 97 anos hoje, ou amanhã, ou essa semana, a tua identidade tem que estar presente todos os dias aonde você está. Não deixe ela sumir convenientemente quando você quiser. Aquele momentinho que você sente a tentação, fala: Senhor, deixa eu esquecer só um pouquinho que eu sou filho de Deus. Deixa eu esquecer só um pouco que eu sou amigo de Jesus. Deixa eu esquecer só um pouco que eu sou imitador de Deus. Vamos esquecer só um pouquinho que eu guardo a palavra de Deus. Espírito Santo, espera só um pouco, só um momentinho que eu não quero ser guiado pelo Senhor agora não, que eu vou fazer uma coisa bem malvada. Portanto, não seja cristão de conveniência. Hoje está até na moda, né? Não me critiquem por isso. Tem pessoas que são de fato, tem pessoas que é muito na falácia. A moda do cristão e patriota. Ser patriota é bacana, ser cristão é melhor ainda. Mas bom mesmo é quando você pratica o ser cristão e não apenas coloca no perfil do Facebook, do Instagram, do Twitter, onde você quiser. Ser cristão é muito mais que uma nomenclatura. É uma vivência, uma identidade. O outro exemplo, e eu concluo que aqui que já está dando a minha hora e vocês estão cansando de mim. O segundo exemplo, talvez o mais conhecido, é o exemplo de Daniel. E em Daniel a gente aprende que mesmo quando a cultura do mundo nos sufoca, a gente é capaz de manter uma identidade. Veja você, eu não tenho tempo de explicar toda a história de Daniel, mas você vai se lembrar que Israel foi levado cativo pela Babilônia, como fora profetizado por Isaías, Jeremias talvez da forma mais enfática. Como o povo não voltou a Deus, o Senhor permitiu que a Babilônia, na época governada por Nabucodonosor, fizesse Israel cativo. Isso você não acha apenas na Bíblia, como você acha nos livros históricos. Mas depois de levar cativo, você vai, talvez numa escola dominical a gente trabalhe isso mais profundamente, tiveram ondas de invasão, uma primeira, uma segunda e uma terceira grande invasão a Jerusalém. Na segunda das invasões, se não me falha a memória, mas creio que é na segunda, foram levados cativos, além dos utensílios do templo, diversos jovens, diversas pessoas de Israel, foram levados cativos para a Babilônia. E não eram quaisquer jovens. A palavra do rei era muito clara: olha, vá a Israel, pegue dos jovens os mais bonitos, os mais letrados, os criados nas ciências dele, aqueles que não tenham nenhum defeito, traz para cá. Então vocês vão alimentá-los com a comida da Babilônia, vocês vão alimentá-los com o ensino e a ciência da Babilônia, vocês vão ensiná-los com a religião babilônica, vocês vão ensiná-los com tudo que nós temos de mais poder e ostentação aqui na Babilônia. Dentre esse grupo, que certamente foram mais pessoas, 4 deles são bem conhecidos na Bíblia, né? Daniel, sendo o principal deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque
e Abed-nego. Eles foram levados para lá, veja você, com toda a pompa, para deixar de ser um israelita e passar a ser um babilônico. Era um processo de lavagem cerebral, ou seja, eu quero que você saia daquilo que você é e se torne isso que eu quero para você. Qual que era a ideia de Nabucodonosor? Estou até me passando. Formar líderes. Ele tinha um império gigante, queria dominar outras nações, falou: olha, eu vou começar a criar os meus líderes para espalhar por aí. E veja você, eles foram, primeiro, tirados da sua terra e da sua família. Era praticamente o SISU da época lá. Hoje em dia a gente tem, né, um sistema do vestibular. Tem gente pelo SISU aqui que é de outra região do país, que está aqui com a gente. Normalmente tem uma galera que está aparecendo assim: onde você é? De Alagoas, do Amazonas. Veio aqui, SISU. Saí da minha terra, da minha parentela e vim parar em Dourados. Foram tirados da sua terra, da sua família. Foram levados para um local desconhecido, com pessoas desconhecidas. Tiveram até os seus nomes mudados. Nomes que sempre, os nomes, se vocês vão lembrar, os nomes de Daniel, dos demais, eram sempre nomes que se referiam a Deus. Deus o Daniel, por exemplo, era Deus é meu juiz. Então, tira esses nomes, esquece que tem Deus no teu nome e sai daí. Foram tentados com o manjar do rei, as melhores comidas da Babilônia, e foram ensinados com toda a cultura babilônica. Aonde que você quer chegar, pastor? A história já encobridou. Quando tudo foi adverso, aqueles que tinham identidade ficaram em Deus. Quando todas as situações eram contrárias, quem tinha identidade ficou em Deus. Por que que dos muitos que foram levados cativos para a Babilônia, por que se enfoca muito esses 4? E eu me permito pensar isso. Porque quem sabe, a maioria, se não todos os outros que foram levados, viraram babilônicos. Agora você, cristão, IBBN 2019, você acha que a nossa sociedade não tenta tirar os nossos valores todos os dias? Ela tenta fazer você esquecer qual é a tua moral. Ela tenta fazer você esquecer quem é o teu Deus. Ela tenta fazer você esquecer quais são os teus valores. Ela tenta fazer você esquecer o que é o bom alimento que vem do céu. Mas aqueles que têm identidade permanecerão. E não apenas permanecerão aqui, mas permanecerão para toda a vida e pela vida eterna. Eu concluo dizendo a expressão de Jesus. Naquele dia, o próprio Cristo menciona que quando Ele voltar, naquele dia, muitos chegariam nele e diriam: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu fiz tanta coisa. E o próprio Jesus responde: apartai-vos, porque não vos conheço. Querido, hoje quem sabe não vai ser dia de dar um monte de glória a Deus, mas vai ser um dia de orar bastante. Jesus te conhece pela tua identidade. A tua identidade, se Jesus voltar agora, e não pense que eu estou falando isso ficticiamente, nós temos que estar pronto para Jesus voltar agora. Se Ele voltar agora, Ele te conhece. Você fala: Ele conhece todo mundo. Não é essa a pergunta que eu estou te fazendo. Ele te identifica como servo do reino de Deus. Ele olha para você e vê: não, esse daqui, eu sei que ele é meu amigo, eu sei que ele é meu servo, eu sei que ele guarda a minha palavra, eu sei que ele vive pelo Espírito Santo. Esse vai comigo por toda a eternidade. Igreja, é tempo de
mais do que sermos frequentadores dessas paredes, dessas poltronas confortáveis, fazermos e termos uma identidade que leve o nome de Jesus Cristo. Como pastor eu tenho, e não apenas como pastor, como defensor, como cidadão, eu tenho me envergonhado muito do que algumas pessoas têm feito em nome de Jesus. E muitas vezes parece até arrogante dizer isso, nós mesmos envergonhamos ao fazermos determinadas atitudes, quando principalmente as pessoas sabem quem nós somos. Não habite mais em igreja apenas como evento social. Eu digo isso todo culto, mas não é da boca para fora. Viva Jesus Cristo todos os dias, porque o dia que Ele inevitavelmente voltar, Ele virá para buscar pessoas que Ele sabe quem são. Não pessoas que eles estão tentando descobrir se são dele ou não. Não pessoas que estão tentando descobrir se pelo Espírito Santo ou não, se fazer a palavra de Deus ou não. Quando Ele vier, Ele vai vir para buscar aqueles que Ele conhece. E eu termino. Jesus te conhece. Não estou perguntando se eu, pastor, se o pastor Emerson te conhece. Eu vejo vocês todos os dias. Eu estou perguntando, Jesus te conhece? Vamos orar? Eu quero que você... A palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é que justamente que você saia daqui com esse pensamento. Semana que vem nós vamos nos aprofundar no Espírito Santo e estudar mais sobre o Espírito Santo. Mas pouco nos adiantaria falar sobre o Espírito Santo se a nossa identidade antes não estiver verdadeiramente em Jesus o Cristo. Nós vivemos tempos em que as manifestações espirituais têm substituído uma verdadeira vida com Deus. Não viva isso. Se falar em línguas, fale porque você está verdadeiramente em Cristo. Se profetizar, profetize porque você está verdadeiramente em Cristo. Não seja como o sino que bate, mas seja algo que tenha um conteúdo em Jesus Cristo. Viva Ele. Curva sua cabeça, feche seus olhinhos. Nesta oportunidade, se você quiser também aceitá-lo como único, suficiente Salvador, onde você está, que você dê um sinal com a sua mão, ou vem aqui que nós vamos orar para você, mas as horas passam. Se você quiser receber oração, também estamos aqui, mas hoje eu não convido especificamente ninguém aqui, porque essa palavra começa comigo e com todos nós aqui em cima. Essa palavra não vai para ninguém específico. Nós temos que batalhar pela nossa identidade todos os dias. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço, meu Deus, por esta noite. Eu te agradeço por esta oportunidade, pelo Teu Espírito Santo. Eu te agradeço, meu Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou. Mesmo nós não sermos merecedores, um dia o Senhor nos encontrou. Eu te agradeço porque um dia o Senhor nos amou. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor nos amou. Eu te agradeço porque um dia o Senhor selou o Espírito Santo dentro de nós. E o Senhor está com a oportunidade aberta de selar o Teu Espírito na vida de outras pessoas que te recebam ainda esta noite. Mas mais do que tudo, meu Deus, eu te peço que tudo isso que o Senhor me deu, que se simbolize, que signifique numa verdadeira identidade diante de Ti, meu Deus. Perdoa aquilo que nós somos, perdoa aquilo que eu faço, perdoa aquilo que nós fazemos como igreja. Perdoa, meu Deus, o tanto de vezes que muitas vezes somos cristãos apenas de conveniência. Não queremos mais isso. Eu quero Te sentir todo dia, todo minuto, toda hora. Eu quero sentir a voz do Teu Espírito Santo falando comigo a todo momento. Desde o trânsito até cada decisão no meu trabalho, na igreja, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me conheça antes de qualquer pessoa. Meus irmãos podem olhar para mim, eu posso olhar para eles e dizer, são servos de Deus. Mas eu quero que antes disso que o Senhor nos conheça, porque não há ninguém que nos conheça mais profundamente do que o Senhor. Não há ninguém que saiba a nossa essência mais profundamente do que o Senhor. Não há ninguém que entenda o nosso coração, que entenda as nossas emoções, que entenda, meu Deus, aquilo que habita no mais profundo na nossa intimidade mais do que o Senhor.
Por isso eu te peço que diante de Ti nós sejamos reconhecidos como Teus filhos, guardadores da Tua palavra, imitadores, pessoas que vivem pelo Teu Espírito Santo. Oh meu Deus, são dias difíceis, dias que eu sei que eu e muitos dos Teus servos temos tido dias de lutas, dias de batalha, dias em que fraquejamos, mas eu te peço que o Teu Espírito Santo seja a nossa força em cada um desses dias, que a mudança seja contínua, como aquele irmão carinhosamente disse, que nós, não importa se tenhamos 10, 20 ou 30 anos de crentes, que possamos sentir o calor do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que possamos sentir o trabalhar contínuo do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Tira o nosso orgulho, Senhor, que não tenhamos prazer na briga, na contenda, no falar mal do outro, no falar mal do irmão, ou mesmo uma pessoa que não seja da igreja, que tenhamos alegria na bênção, que tenhamos alegria em profetizar bênção na vida dos outros, que tenhamos alegria junto com os nossos irmãos, jamais inveja, que sejamos, meu Deus, sempre do Senhor, sempre de Ti. Guia-nos, Espírito Santo, continua falando conosco todos os dias e a trabalhar nos nossos corações todos os dias. Eu te amo, meu Deus, nós te amamos, Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua casa, e que você seja conhecido de Deus, que você seja conhecido dos irmãos, que você seja conhecido na sua empresa, que você seja conhecido na sua rua, que você seja conhecido em qualquer lugar como um homem e uma mulher de Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.